Terceira lição da pandemia, ainda sobre políticos. Políticos que não veem a igreja como essencial. Você sabe que durante a pandemia criou-se uma lista de serviços essenciais. E muitos, a maioria desses políticos, não consideraram a igreja, serviços religiosos, como um serviço essencial para a população. Vamos acompanhar. Outro alvo de perseguição e preconceito durante a pandemia foram as igrejas e templos religiosos, considerados por vários prefeitos e governadores como não essenciais. Muitas igrejas foram fechadas por meio de decretos sem nenhum fundamento científico. Para muitos desses políticos, apenas o alimento do corpo físico é essencial, pois qualquer pessoa tem livre acesso aos supermercados e às farmácias. Porém, o alimento da alma foi considerado dispensável. A Igreja Universal intensificou o atendimento remoto via internet e telefone e disponibilizou seus cultos online, mantendo cerimônias como a Santa Ceia com a comunhão através do pão e do suco de uva e a oração pelos casais. Porém, nem todos conseguiam acompanhar de forma satisfatória. Apesar de o presidente Jair Bolsonaro ter defendido o exercício da fé como atividade essencial, prefeitos e governadores têm sido contrários por questões políticas. O processo de reabertura tem se mostrado lento e sem nenhuma lógica. Na cidade de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, a prefeitura autorizou apenas um culto por semana. Goianésia e Formosa, em Goiás, seguiram o mesmo exemplo, mas foram ainda mais longe. Determinaram até mesmo o dia em que as igrejas podiam funcionar. Em Goianésia, às terças, e em Formosa, aos domingos. Será que nessas localidades o vírus é menos contagioso nesses dias? Em Sapucais do Sul, também no Rio Grande, o limite de pessoas dentro das igrejas é de apenas 30 fiéis. Mas aos sábados e domingos, as igrejas não podem abrir. Mas os supermercados estão abertos todos os dias, o dia todo e com circulação livre. Mas a cidade campeã de arbitrariedade tem sido São Bernardo do Campo, em São Paulo, onde os cultos não podem ultrapassar os 60 minutos e estão proibidos os dízimos e as ofertas. Será que existe comprovação científica para fundamentar que pessoas que fazem ofertas se tornam mais suscetíveis a contrair o coronavírus? Ou seria isso uma forma de intervir e controlar práticas comuns ao cristianismo realizadas dentro das igrejas? Fechar as igrejas ou interferir na forma como os cultos são realizados são sinais de cuidado com a saúde da população ou aproveitamento da situação para violar o direito à prática religiosa garantida pela Constituição do país. Hoje é 19 de julho. Ainda hoje, 4 meses depois do início da pandemia, há igrejas, e não só igrejas evangélicas, as religiões que aglomeram pessoas, há igrejas, há cidades no Brasil que ainda não podem realizar cultos presenciais. Mas nestas mesmas cidades, os ônibus estão lotados, as estações de trem, de metrô, os supermercados, mas por alguma razão há algo que acontece nas igrejas que esses políticos não querem que aconteça. Eu até acho que alguns políticos e autoridades aproveitaram mais uma vez da situação da pandemia para exteriorizar todo o seu preconceito religioso, determinando o fechamento das igrejas. As igrejas, elas
são parceiras do poder público porque elas ajudam as pessoas. Todas as igrejas, a grande parte das igrejas, fizeram trabalhos sociais louváveis durante a pandemia. A Igreja Universal tem um trabalho social muito consolidado, mas até igrejas pequenas, igrejas com 40 membros, eles foram se movimentar e conseguiram cestas básicas, comida para quem estava na rua e fizeram o seu trabalho social. Depois nós temos o trabalho espiritual, emocional. A igreja é uma escola. Ela pode ensinar a pessoa até lavar as mãos, usar o álcool gel, o distanciamento. Quer dizer, as igrejas são as grandes aliadas das pessoas, mas os prefeitos e governadores cortaram esse trabalho das igrejas. E alguns, como a matéria mostrou, até abusaram. Então você tem prefeito aí proibindo até oração dentro de casa, né? Tem prefeito proibindo Santa Ceia, tem lá em Curitiba chegaram mais de 20 policiais fortemente armados e o pastor estava fazendo um culto online. Deve ter imagens aí. Vamos colocar o vídeo aí. Veja só o vídeo do que aconteceu nesta Assembleia de Deus lá em Curitiba, foi isso? Curitiba. Lá em Curitiba. Olha só, está sobrando polícia para policiar igrejas, faltando para policiar bandidos. Mas para policiar igrejas está sobrando. Foram 20 viaturas? 20 policiais. 20 policiais, não sei quantas viaturas, para policiar um culto que estava acontecendo online. Transmissão online. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui hoje, dia 12 de julho de 2020, e pela primeira vez um batalhão da Polícia Militar está aqui para atender uma denúncia de que a nossa igreja estava lotada. Estamos tendo aglomeração. E como se vê, não é verdade, estamos realizando o culto online, respeitando as diretrizes do decreto municipal e do governo estadual, mas infelizmente é esse o momento que estamos vivendo. Não sei até onde vai isso, mas tenho certeza que Deus ele dará uma resposta de paz à nossa sociedade e à igreja. Absurdo, absurdo, simplesmente absurdo. Nós sofremos isso em várias de nossas igrejas, pastores inclusive levados à delegacia. E o que me admira, o que me assusta também é que, com certeza, este caso aí, não sei se o Bispo Eduardo tem mais informações sobre isso, mas com certeza este caso foi alguma denúncia de vizinhos. Ou seja, o que a mídia e os políticos estão fazendo é colocando a população uns contra os outros. De forma que não é só na questão de igrejas, não. Pessoas que são vizinhos que denunciam, houve um barulho na igreja, já acha que tem uma aglomeração, vai lá, chama a polícia. Mas hoje nós temos pessoas agredindo outras porque não estão usando uma máscara. No supermercado ou na rua, levando a pessoa presa, multando. Tem gente levando multa, R$100 ou mais, porque não está usando uma máscara cuja eficácia é questionável pelos próprios profissionais de saúde. É questionável a eficácia da máscara, mas gera dinheiro para o município se passar uma multa. E a grande parte das igrejas, dos pastores, são pessoas do bem. Então, se houve uma denúncia e tem que ser investigada, uma pessoa, um agente sanitário chega ali, orienta o pastor, vai ser bem recebido e o pastor vai seguir as normas. As igrejas foram as que mais obedeceram às normas, os decretos que estiveram por aí. Agora, o senhor falou de colocar um contra o outro. Nós tivemos com um prefeito aí no município e o prefeito disse assim, não, ô bispo, eu quero abrir. É a Assembleia de Deus que não está querendo. E quando o pastor da Assembleia de Deus foi lá, ele falou, eu quero abrir. É a Universal que não está querendo. Agora, só que ele esqueceu que os pastores se conversam, se comunicam. Agora, também tem um detalhe nisso aí, um detalhe muito grave nisso aí. Por que no início, voltando atrás, né, quando já em novembro nós ouvíamos dessa pandemia no mundo inteiro, nós tivemos aí meses para nos preparar para isso, porque saberíamos que mais cedo ou mais tarde chegaria aqui. Agora, por que não fecharam o carnaval? Ninguém quer falar sobre isso. Por que os governos não impediram? Não, a gente está sob uma ameaça
não chegou aqui ainda. O Brasil, todos nós sabemos que é um país de fronteira aberta para o turismo e para o carnaval, então nem se compara. O que vem de gente para o norte, nordeste, sul, cada lugar do Brasil tem um lugarzinho que as pessoas querem conhecer. Por que não se fechou? E outra coisa, bispo, por respeito à questão de igrejas, eu sou bem assim resistente em falar alguma coisa. Por que quando nós vamos para conversar com esses determinados prefeitos que impõem esses decretos arbitrários, geralmente na hora desse diálogo eles falam assim: vocês sabem que eu venho para a reeleição agora, né, 2020, né, esse ano, se a gente puder contar com apoio, quer dizer, de uma certa forma eles fecham, nos obrigam, porque a gente quer ganhar almas, ajudar as pessoas, a ter que ir até o gabinete para pedir para fazer um trabalho não só espiritual e social que vai beneficiar o município, e ainda assim a gente tem que ouvir isso. Senão, será que não tem interesse? Ou seja, eles querem que a gente venda o apoio para eles nas eleições em troca de reabrir as igrejas. Reabrir as igrejas, que é um direito nosso, né, constitucional. Exato, um problema que eles estão criando sem base alguma, E para terminar, não sei se vai terminar esse bloco, mas teve a prefeitura que proibiu até dízimos e ofertas. Não, eles viraram especialistas em assuntos religiosos. Os políticos. Eles reclamam tanto que o Estado é laico, que a religião não deve influenciar no Estado, mas o Estado agora está influenciando a religião. O Estado agora está proibindo algo constitucional, defendido pela nossa Constituição, o direito de culto, de realizar culto. Eles estão invadindo esse direito e estão ditando como que a pessoa deve seguir a fé dela. Ora em casa, online. De repente o Brasil também, desculpa que a gente fica nervoso, de repente, na cabeça desses políticos, todo mundo no Brasil tem internet banda larga. Todo mundo, porque eles estão falando assim: não, assiste o culto em casa, igrejas, pastores, transmitam seus cultos online. Vocês acham, doutores políticos, vocês acham que todo mundo tem nesse Brasil internet banda larga para assistir um culto de 1 hora, de 1 hora e tal, da sua igreja? Primeiro que a igreja tenha condições de fazer essa transmissão, que não é barata. Não é barata, todo o aparato de produção de TV não é barato, nós sabemos sobre isso. As pessoas têm condições de assistir? Vocês não perguntaram isso, vocês não querem saber disso. Mas vocês se acham, de repente, especialistas em como as pessoas devem manifestar a sua fé. É isso que revolta a nossa... Se usar o telefone, esquece não. Deixa o Adilson falar, que ele está aqui na Eu queria falar o seguinte: eu acho que esse pessoal, eles têm assim, um pouco de instabilidade espiritual. Sabe? Acho que eles precisam ser melhor evangelizados, como aquelas ovelhas que se desviam. Mas interessante que a cada 2 anos, quando chega assim agosto, setembro, outubro, rapaz, eles se tornam fervorosos, colocam as mãos no coração, eles dobram os joelhos. Eles vão nos cultos. Eles cantam os hinos, eles levam... Aí a igreja se torna essencial, a igreja, e lotada de preferência. Deixa eu falar só mais uma coisa. Eu me lembro de um prefeito no município do Rio de Janeiro que eu passei, que na época da eleição, ele fazia questão de chegar. A reunião era 8 da manhã, ele chegava 8h30, atravessava pelo corredor central, fazendo assim, para chegar lá na primeira cadeira e sentar. Por quê? Ana Carolina, seu comentário bem rápido, por favor, sobre esse tema. Você gostaria de falar alguma coisa? Sim, eu só queria acrescentar, Bispo, porque eu imagino que tem muita gente que está assistindo em casa e pensando: mas por que é essencial? Eu tenho aqui um dado das ações sociais da Igreja Universal de 2019, que o Departamento de Comunicações divulgou, que só no ano passado mais de 13 milhões de atendimentos foram feitos só aqui no Brasil. Então, para reforçar, porque esse momento de pandemia é um momento que o Estado precisa de ajuda. E se os transtornos emocionais cresceram, é cientificamente comprovado que a fé é uma aliada para ajudar a população, né? Então, era esse comentário que eu queria acrescentar. Sem contar os transtornos mentais, psicológicos, que aumentaram, multiplicaram durante a pandemia, que, aliás, as doenças mentais, se eu não me engano, é a 7ª causa de morte no mundo. Muito mais do que coronavírus. As pessoas morrem mais por distúrbios mentais, psicológicos, do que por coronavírus. Mas
a igreja que está diretamente prestando um serviço a essas pessoas foi considerada não essencial. Patrícia Lages, bem rápido, por favor, sua posição sobre esse ponto. O que eu queria comentar é sobre a ação da polícia, né, dentro das igrejas. Muitas vezes eles agem porque eles sabem que eles vão chegar lá e vão encontrar um pessoal pacífico, vão encontrar um pastor pacífico que promove, né, a ordem. Por que eles não vão nos bailes funks? Porque todo mundo sabe que desde sempre, desde que começou essa pandemia, não pararam os bailes funks. Por que a polícia não vai lá, ostensivamente, cuidar daquelas pessoas que estão devidamente aglomeradas? É porque não tem mais disponível, eles estão tudo nas igrejas, para fechar as igrejas. Aí não dá, né, Patrícia? Você está pedindo demais também, né? Forcei a amizade, é verdade.